Sejam bem-vindos ao programa Processo da Investigação. Hoje nós vamos abordar um tema muito sensível, o relacionamento da mídia com as polícias. Inicialmente, nós temos que esclarecer que o jornalista, o bom jornalista, ele nunca mente, é uma questão de ética. Mas, às vezes, ao elaborar uma notícia, ele deixa uma dúvida no ar. Nós estamos trazendo para o assunto de hoje a forma com que a mídia aborda os serviços policiais. Inicialmente, nós devemos esclarecer que no nosso país existe, pela Constituição, 5 organizações policiais. A Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Federal, que é muito pequenininha, mas consta, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e as polícias militares. E agora, ainda com mais, as guardas municipais nas grandes cidades. Agora, nós devemos sempre esclarecer o tipo de polícia. Quando alguém diz, olha, a polícia teve um problema, a polícia gerou um problema, que polícia? Quem? Foi esta ou aquela polícia? Como as instituições têm o seu lado positivo e lado negativo, nós precisamos frisar isso muito bem. É muito comum aqui, principalmente no nosso estado, tivemos alguns exemplos em que a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, que estão em linhas de frente, prendem determinado indivíduo, ou prenderam determinados indivíduos, que, quando entregues na Polícia Civil, a imprensa noticiou que eles foram liberados pelo delegado, sem entrar na motivação dessa liberação. Quisemos, para tanto, trazer um delegado de polícia que é professor universitário, que é uma pessoa que entende dessa parte jurídica dentro da polícia, para nos falar isso. Dr. Roberto Gurgel. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo destinado a nós. Quero frisar que o Dr. Roberto Gurgel foi delegado em várias delegacias, inclusive a delegacia de Bonito, né, onde tivemos um maior contato, porque eu volta e meia estou lá, acho bonito, lindo, se nós podemos falar assim. Dr. Roberto Gurgel, hoje o senhor está no Centro de Atendimento da Polícia. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual o cargo. Hoje nós estamos na diretoria técnica do CIOPS, que é o Centro Integrado de Operações Policiais. O CIOPS é um órgão realmente integrado, onde ali trabalham policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, assim como toda a parte médica do Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU. A nossa parte é a parte técnica, ou seja, toda a estrutura de equipamentos, toda a estrutura de sistemas dessa unidade, que é de extrema importância, e tendo em vista os chamados do 190, do 192, 193, serem direcionados ao CIOPS, onde ali as viaturas são direcionadas a esses atendimentos, sejam eles por crime, sejam eles por um incêndio, por um acidente de carro, uma necessidade de atendimento médico. Então, a nossa parte é cuidar ou proporcionar aos policiais que estão ali, aos médicos que estão ali, a estrutura técnica necessária para que eles possam trabalhar e direcionar o quanto antes uma viatura policial, uma viatura do bombeiro, uma viatura do SAMU, para chamada o mais rápido possível. Nós sabemos, principalmente nas questões envolvendo atendimento médico e a parte dos bombeiros, os resgates, que 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, 2 minutos fazem a diferença entre a vida e a morte. Então, a nossa parte ali é dar a estrutura técnica para que esses atendimentos sejam direcionados o quanto antes possível. Doutor, voltando ao nosso assunto e o motivo pelo qual nós o chamamos, doutor, é para esclarecer esse fato. Muitas vezes o indivíduo é preso por um crime, inclusive, muitas vezes violento. Só que, ao ser entregue na delegacia, o delegado de plantão, ele deixa de prendê-lo em flagrante. Eu gostaria que o senhor nos explicasse.
Bom, primeiramente, tudo isso passa pelo conceito de crime, Dr. Cid. Porque primeiro nós precisamos saber se aquele fato que o policial militar, que o policial rodoviário federal, que o próprio guarda municipal se deparou na rua, se aquele fato realmente é um crime. E evitando o máximo possível uma linguagem técnica, porque esse não é o objetivo, mas o crime ele precisa ser um fato típico. O que é isso? É um fato definido em lei. Todo crime ele precisa efetivamente estar definido em lei. Uma conduta criminosa ela necessariamente tem que estar definida em lei. Quando o policial militar, quando o policial rodoviário, até mesmo um policial civil, um guarda municipal, se depara com uma situação, ele está diante de uma situação fática, diante de um fato, diante de um acontecimento. Ele faz uma análise do acontecimento. Quando aquele acontecimento é encaminhado à delegacia de polícia, o delegado, que é a primeira autoridade nesse momento, a fazer a análise jurídica daquele fato. O delegado de polícia ele é o responsável para fazer o enquadramento, ou seja, se aquele fato se encaixa com aquilo que está descrito na lei. Se efetivamente estiver descrito em lei aquele fato e ele se amoldar, existe a possibilidade de uma situação de flagrante. Então, a lei nossa, que prevê a maior quantidade de crimes, todos nós sabemos que é o Código Penal, mas temos inúmeras leis esparsas que vêm prevendo outros tipos de crime, como a lei dos crimes ambientais, a lei dos crimes de droga e assim por diante. Os requisitos para que exista o flagrante, eu gostaria que o senhor pudesse abordá-los para que nosso assinante capte isso, consiga, assim, entender de uma forma muito mais clara como o senhor está fazendo, de uma forma, inclusive, de professor. Doutor, discutiremos isso no nosso próximo bloco. Você, assinante, não saia daí, porque o assunto hoje são as prisões feitas ou deixadas de serem feitas pela Polícia Civil. Não saia daí.